Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, nós vivemos um impressionante momento de crescimento da Igreja Católica no mundo todo. Os relatos, os testemunhos de conversão, não são provenientes apenas do mundo protestante, mas de todas as orientações e denominações religiosas. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o testemunho de conversão de uma pessoa que era anticristã e que foi aos poucos descobrindo as belezas únicas da Santa Igreja e seu coração foi sendo cheio de significado. Acompanhe. Mais um ponto muito marcante na minha conversão foi quando meu tio, o marido da minha tia, me mostrou o site do Carlo Acutis. Para quem não sabe, o Carlo Acutis tem um site que ele reúne vários milagres eucarísticos. E eu fui vendo que existiam pesquisas científicas sobre esses milagres e que a ciência não tinha explicação para isso e que toda vez que a hóstia sangrava era o mesmo tipo sanguíneo e várias coisas assim, sabe? E eu falei, cara, essa é a verdade. A Eucaristia é o corpo de Cristo. Eu era uma pessoa assim, que não é nem que não era católica, eu era contra o cristianismo, simplesmente. Eu odiava tudo relacionado ao cristianismo, eu achava tudo uma besteira, eu achava tudo uma lavagem cerebral, tudo uma busca por poder. Eu achava tudo que nos contaram na escola, e tudo que o mundo nos conta. E eu tanto não gostava do cristianismo que houve essa história. Uma vez, um pároco, da minha atual paróquia inclusive, foi jantar na casa dos meus avós. E eu fui, Pois bem, eu sento na frente do padre, na mesa de jantar, e não perco a oportunidade de fazer 1000 perguntas polêmicas pra ele só pra botar ele numa encruzilhada. Eu era insuportável desse jeito. E aí eu perguntei sobre qualquer coisa, pedofilia na igreja, sei lá, nem lembro o que eu perguntei direito. Mas eu sei que ele me deu muitas respostas, e ele ficou muito tempo falando, e ele me deu respostas legítimas. Mas entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque eu não estava interessada em ouvir, eu estava interessada em atacar. E eu acho que é aí que as coisas mudam. Quando eu paro de querer atacar e começo a querer ouvir. E começo a parar de olhar pro catolicismo com esse olhar de ódio, sabe? E isso acontece quando meu avô morreu. Meu avô era um homem muito santo. Muito santo mesmo. É algo assim, impressionante. Todo mundo que conheceu ele fala. E quando ele morreu, eu começo a olhar pro catolicismo. Ele era um homem católico, com um olhar mais sem julgamentos. E Deus vai operando na nossa alma, Paralelo a isso, eu começo também a ouvir um pouco mais a minha tia. A minha tia sempre foi católica, E ela falava das coisas de Deus, mas eu não queria ouvir antes. E depois que o avô morre, eu passo a querer ouvir. E eu ouço. E apesar de não me convencer muito com as coisas, eu vou ouvindo. Com o tempo, eu passo a acreditar na existência de Deus. Passo a acreditar nas coisas de Deus. Passo a querer ir na missa. Gente, isso é um processo, assim, de uns 2 anos. Passo a querer ir na missa. Vou à missa. Não entendo absolutamente nada da missa, mas vou. Até que eu me convenço que aquilo é a verdade. Que Jesus Cristo realmente existiu. Que o catolicismo é a religião com mais evidências históricas. Eu vejo que mentiram muito pra gente nas aulas de história, na escola e no mundo. E você concorda comigo que a partir do momento que você percebe tudo isso, nada mais importa? Então não importa mais se eu vou perder amigos, fazer com que as pessoas falem mal de mim. Não interessa mais se eu vou ter que parar de usar certa roupa. O que é certa roupa comparado com Deus? Não é nada. Não é absolutamente nada. Uma experiência de conversão passa sempre pela humildade de reconhecer que o conhecimento do catolicismo não é suficiente para fazer julgamentos temerários. Apenas aí baseados naquilo que os inimigos da igreja dizem. Existem muitos discursos prontos de pessoas que não têm o mínimo conhecimento da história da Igreja Católica e que também não têm o mínimo de honestidade intelectual. São pessoas que espalham boatos, interpretações viciadas sobre os ensinamentos da Igreja Católica. Mas quando um coração se volta com sinceridade em busca da verdade, sem paixões ou sem conceitos pré-definidos por imposição de líderes que querem apenas o ódio como mecanismo de convencimento, então os olhos da alma, os olhos do espírito, se abrem para as verdades do cristianismo autêntico, conservado pela Santa Igreja em 2000 anos de história.
Muitos outros testemunhos como este virão. Basta que cada um de nós possamos manter a nossa postura de oração, de intercessão e amor por aqueles que estão mergulhados em um sistema religioso dantesco que adora Mamon, que ensina as pessoas a desejarem riquezas, prazeres efêmeros, triunfalismo egoísta e tantas outras aberrações. Que com essa mensagem, com essas palavras, você possa ter um dia abençoado, que você e a sua família tenham um início de semana repleto das bênçãos e da graça de Deus. É o desejo do meu coração, no nome de Jesus.